Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a nossa aula de imunodiagnóstico. Essa aula tem por objetivo conceituar o imunodiagnóstico, entender a ligação antígeno-anticorpo e conhecer os imunoensaios. Na imunologia básica, vimos que a resposta imunológica dispõe de várias células, tecidos e órgãos que, de maneira organizada e muitas vezes coordenada, mantêm a homeostase do organismo. O desenvolvimento dos imunoensaios foi possível graças às interações específicas que ocorrem durante a resposta imune. Com isso, o imunodiagnóstico pode ser entendido como diagnóstico laboratorial por meio de técnicas imunológicas que revelam hipersensibilidades a determinados antígenos e outras que revelam a presença do anticorpo ou do antígeno do próprio paciente. Para isso, é preciso entender tanto o conceito de antígeno quanto de anticorpo. Antígeno é toda estrutura capaz de reagir com células do sistema imune ou interagir com anticorpos sintetizados contra si próprio. O antígeno pode ser capaz de ativar o sistema imune e induzir a produção de anticorpos, ou seja, ele apresenta imunogenicidade. Para isso, há necessidade de o organismo receptor do antígeno diferenciar aquilo que é próprio, self, do que aquilo que não é próprio, não self, para então iniciar uma resposta imune. Outra propriedade do antígeno é a de se ligar ao anticorpo ou receptor presente em linfócitos B ou T específicos, o que chamamos de antigenicidade. Antígenos completos apresentam tanto imunogenicidade quanto antigenicidade, mas nem todos os antígenos apresentam antigenicidade. A estes nós chamamos de antígenos incompletos. Um exemplo são os aptenos. Enquanto o linfócito B é uma célula apresentadora de antígeno capaz de interagir com qualquer antígeno solúvel, o linfócito T precisa que os peptídeos moleculares resultantes do processamento antigênico sejam apresentados ao receptor de células T em associação com o MHC, o complexo principal de histocompatibilidade. E é aí que a gente vê os aptenos sendo reconhecidos pelo sistema imune. Para isso, eles vão precisar de uma proteína carreadora e aí sim eles vão conseguir ser reconhecidos por esses linfócitos T, através do MHC e através do TCR. Como então os aptenos funcionam? Os aptenos são moléculas orgânicas que estão ligadas pelo IgM dos linfócitos B. Para quem não lembra, o IgM ele serve também como um BCR, como um receptor de linfócito B. Com isso, o apteno, então, ele pode estar quimicamente ligado a uma proteína que provoca uma resposta imunológica, que é a proteína carreadora, visto que, assim, desta forma, ele consegue ser apresentado aos linfócitos T helper. O resultado, então, é uma resposta imunológica provocada pelo apteno. Bom, neste exemplo, nós podemos observar uma proteína transportadora ou carreadora, que é a BCA. Essa proteína, ela consegue ser reconhecida pelas nossas células de defesa, os linfócitos, tanto o linfócito B quanto o linfócito T. Nesse exemplo, o linfócito B vai reconhecer essa proteína, provocar uma resposta imune com a produção de anticorpos para epítopos específicos dessa proteína. Vamos ver nesse exemplo. A proteína transportadora isolada vai provocar uma resposta imune com produção de anticorpos para epítopos específicos dessa transportadora. Então, o linfócito B vai fazer o processamento antigênico, reconheceu essa proteína transportadora aqui pelo IgM que está servindo de receptor, faz o processamento antigênico e apresenta ele para o linfócito T helper. Lembrando que o linfócito T helper, ele reconhece esse processamento antigênico através do seu TCR e através do receptor de MHC, que é o CD4, tá? Então, observem que agora o linfócito B, ele está apresentando esse antígeno para o linfócito T helper. Isso é uma ativação cruzada. O apteno isolado não vai provocar uma resposta imune, visto não haver nenhum epítopo no apteno para apresentar o linfócito T helper. Então, esse apteno aqui, ele não induz resposta imune no linfócito. Não há reação cruzada. O complexo apteno transportadora interage com o IgM do linfócito B e aí sim ele vai conseguir ser apresentado ao linfócito.
Então, olha aqui, ó, o complexo apiteno-proteína ligado na IgM e aqui o linfócito. Os apitenos e a transportadora são fagocitados e processados. A transportadora é apresentada à superfície do linfócito B em conjunto com a molécula de MHC de classe 2. Os linfócitos T helper e B ativam-se reciprocamente, levando à produção de linfócitos B plasmáticos de memória. Por que isso é conhecido como ativação cruzada? O linfócito B fez o processamento antigênico. Vejam que ele reconhece o antígeno, mas ele não começa a produção de anticorpos. Para isso, ele precisa do estímulo do linfócito T helper. Por isso que ele tem essa ativação cruzada. Então, ele primeiro faz o processamento antigênico, apresenta para o linfócito T helper e o linfócito T helper induz a ativação e produção de anticorpos por esse linfócito B. Por isso é chamado de ativação cruzada. Bom, alguns fatores influenciam a imunogenicidade. A natureza química, que refere-se ao peso molecular e composição química da molécula. No geral, quanto maior a molécula antigênica, maior o número de epítopos apresentados. Geralmente, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos necessitam de proteínas carreadoras para atuar como bons imunógenos. Além disso, também deve-se levar em consideração a característica filogenética, que refere-se à distância filogenética entre um organismo que contém o antígeno e o receptor. Quanto maior essa distância, maior a possibilidade do antígeno ser reconhecido pelo receptor das células imunes. Um exemplo é a nossa distância por exemplo, filogenética de uma bactéria, de um fungo. Por isso que é tão fácil ao nosso sistema imunológico responder a esses antígenos. Tamanho e complexidade da molécula também influenciam na imunogenicidade. Quanto maiores e mais complexas essas moléculas, mais chances de serem reconhecidas pelo sistema imune. Estrutura espacial também deve ser considerada, já que a configuração tridimensional da molécula determina a especificidade imunológica e facilita ou não sua apresentação ao sistema imune. Às vezes, algumas proteínas em configuração aí de estrutura terciária ou quaternária, elas precisam estar desnaturadas para serem reconhecidas pelo sistema imune, porque muitas vezes o local do antígeno não é acessível à célula imune. Então, ela precisa passar por uma desnaturação para conseguir ser exposta a esse sistema imune, a esses receptores. Acessibilidade, que é justamente isso que eu estou falando, né? O reconhecimento de epítopos internalizados. Então, quão fácil é ou não esse antígeno de chegar a esse receptor e ser reconhecido. Nesse exemplo, nós podemos ver a natureza de determinantes antigênicos e como elas influenciam nesse reconhecimento. Por exemplo, a proteína ou a molécula, eles muitas vezes eles precisam sofrer esse processo de desnaturação, voltar à sua forma primária ou secundária, para que o determinante antigênico, a parte antigênica que vai ser lida pelo receptor, consiga, né, conectar e ser reconhecida. Às vezes também a gente tem, por exemplo, a forma conformacional, né, que pode influenciar nesse acesso do receptor para o antígeno. Então, aqui também a gente tem um outro exemplo, que é o determinante neoantigênico, né? Que ele é criado pela proteólise. Então, o antígeno precisa sofrer uma proteólise para que o receptor antigênico, né, o receptor do anticorpo, consiga aqui a parte da FAB, consiga se ligar a esse epítopo. Anticorpos, também conhecidos como imunoglobulinas, são produzidos por plasmócitos, células originadas dos linfócitos B ativados. Então, plasmócito nada mais é do que um linfócito B ativado. As moléculas de anticorpos, elas são formadas por duas cadeias pesadas idênticas e duas leves também idênticas. Então, vamos entender um pouco isso. As cadeias H, elas representam a classe ou isotipo de imunoglobulina e são nomeadas de cadeia G, como a gente conhece, IgG. Também tem a cadeia M ou IgM, cadeia D, IgD, cadeia E, IgE, cadeia A, IgA. Então, é assim que é dado os nomes aos isotipos de anticorpos. As cadeias L, elas podem ser do tipo kappa ou lambda.
Cada cadeia L está ligada covalentemente a um H por pontes disulfídicas, assim como as cadeias H estão ligadas entre si por pontes disulfídicas. Então, essas cadeias, elas são ligadas todas por essas pontes ou ligações de sulfeto, onde vocês veem esses tracinhos, tá? Então, tanto essa cadeia H ou quanto a cadeia L, elas são ligadas por essas pontes de sulfeto. Além disso, ambas as cadeias apresentam estruturas globulares homólogas, que é exatamente isso que nós podemos ver no desenho, tá? Então, elas têm essas estruturas globulares homólogas. Então, cada bolinha dessa é como se fosse uma unidade. Essas formas globulares são chamadas de domínios. As cadeias H e L apresentam regiões constantes e variáveis. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, as cadeias pesadas, né? Então, aqui a gente está vendo as cadeias pesadas e também apresentam as cadeias leves. Outra estrutura que pode ser observada é a região de dobradiça, que é uma pequena região proteica flexível e que permite que o anticorpo se ligue a epítopos distantes. Alguns isotipos de anticorpos não possuem essa região de dobradiça. Outra região importante que nós podemos observar é a região FAB, que ela apresenta o local de ligação do antígeno. Então, é na região FAB que se liga o anticorpo, FAB de fragmentos de ligação ao antígeno. E ela que é capaz de se ligar ao antígeno, né? Não anticorpo, perdão. Ela que é capaz de se ligar ao antígeno, induzindo, então, uma precipitação, uma aglutinação. A região FC, que tem esse nome, né, de fragmento cristalizável, é responsável pela atividade biológica do anticorpo, como a ligação com células fagocíticas, mastócitos, ativação da via clássica do sistema complemento, ligação na membrana plasmática de células, por exemplo, de um linfócito B para agir como um receptor. E essas são então as classes de imunoglobulinas humanas. Nós temos 5 principais classes, como eu já havia explicado a forma como é dado o isotipo em relação às suas cadeias H. Elas têm alguns domínios constantes, que a gente aprendeu, e algumas regiões de dobradiça. Não são todos que apresentam região de dobradiça. O IgE, por exemplo, ele apresenta, né, mais domínios, assim como o IgM, mas ele não apresenta região de dobradiça, assim como o IgM. A concentração no soro também a gente pode observar que o IgA ele tem bastante concentração, tanto é que ele é um anticorpo de mucosa. O IgD também, né? O IgG do tipo 1, que ele ainda tem subtipos do 1 ao 4. Então, o IgG subtipo 1 também é um dos mais que a gente mais encontra em concentração no soro. Em relação à vida média no soro, né, a quantidade de dias que esses anticorpos permanecem após serem secretados, o IgG, ele é um anticorpo que ele tem uma vida média maior, tanto é que a gente observa ele em infecções crônicas ou mesmo, né, na marcação, como memória imunológica, no processo de imunização na dosagem, né, para observar a imunização, porque ele é um anticorpo de vida média mais alta do que os demais. Em relação à forma secretora, nós podemos ter a forma monômero, dímero, trímero e pentâmero. O IgA é o único que apresenta as 3 formas, monômero, dímero e trímero. O IgM, a gente pode observar ele na forma de pentâmero. No entanto, algumas vezes, quando ele age como receptor, nós podemos observar ele na forma de monômero, mas aí a gente nem contabiliza, assim como o IgD. Aqui a massa molar, né? O IgM, por ser pentâmero, ele tem uma massa molar maior. E em relação às funções, o IgA ele é um anticorpo de mucosas, então ele fica muito nas mucosas gastrointestinais, mucosa respiratória, tanto é que na fase aguda de determinadas doenças a gente consegue dosar o IgA. O IgD ele age como receptor de linfócitos B virgem, assim também como o IgM também age como receptor de linfócito B.
O IgE, ele participa de hipersensibilidades imediatas, resposta também a parasitas eumintos, também é observado. O IgG, ele é um dos anticorpos mais atuantes, assim como o IgM. Então, o IgG, ele faz opsonização, ativação do sistema complemento, a via clássica do sistema complemento, né, que a gente tem ou IgG ou IgM. Citotoxicidade mediada por anticorpos, imunidade neonatal, já que o IgG é o único anticorpo que consegue atravessar a placenta e também está presente no leite materno. Uma curiosidade é que o IgA também pode estar presente no leite materno, mas o IgG é o único que consegue, né, fazer essa passagem transplacentária e por isso ele é chamado de anticorpo de imunidade neonatal. E o IgM é um receptor de antígenos de linfócito B, também faz ativação do sistema complemento e também pode ser utilizado como marcador de fase aguda das infecções. Em relação à interação antígeno-anticorpo, as interações podem ser multivalentes, né? São biologicamente significativas e suas características também podem ser estudadas em sistemas de ensaio in vitro, pois imunocomplexos podem ser formados ao misturar o antígeno, né, multivalente ao anticorpo. E alguns imunoensaios, como imunoprecipitações ou aglutinações, dependem muito de uma relação estável entre antígenos e anticorpos. E essa ligação antígeno-anticorpo, ela pode acontecer em diferentes concentrações. Então, vamos observar aqui nessa tabela que nós temos aqui a quantidade de anticorpos e a quantidade de antígenos, né? Anticorpos livres e antígenos livres. Vejam que, de acordo com a concentração da minha amostra e do meu reagente, eu posso ter ou muito excesso de anticorpo ou muito excesso de antígeno. E o que a gente busca dentro dos imunoensaios que se baseiam nessa ligação antígeno-anticorpo é a zona de equivalência. Então, a zona de equivalência refere-se a antígenos e anticorpos que se ligam equimolarmente, formando uma rede estável. O excesso de antígeno é quando o anticorpo fica livre para se ligar a novos antígenos adicionados, diminuindo a formação de complexos insolúveis. E o excesso de anticorpo ocorre quando há redução de imunocomplexos, pois todos os antígenos estão precipitados e fica o anticorpo livre no sobrenadante, né? Então, o efeito prozona, ele vai ocorrer pelo excesso de anticorpos na amostra, fortemente reagente. Bom, ele pode gerar resultados, então, falsos negativos. E para evitar isso, a gente tem que fazer a diluição do soro. E se eu diluo demais, a amostra passa então a ser negativa, porque eu já tenho o excesso de reagente, o excesso de antígeno, se for isso que eu estou procurando. A resposta dos anticorpos, elas podem variar de acordo com a especificidade do esse anticorpo, ou seja, a habilidade que ele tem de distinguir o seu imunógeno de outros antígenos, né? Aquele antígeno que sensibilizou o linfócito B, que fez todo aquele processo de expansão clonal, produção desse anticorpo. Então, aquele anticorpo ele é específico para um determinado antígeno. A especificidade é a capacidade dele realmente distinguir esse antígeno de outros. Quantidade, né, que é o número de células B vezes a taxa de síntese do anticorpo versus a persistência após sua produção, ou seja, quantas células B vão ser sensibilizadas, quantos anticorpos elas vão secretar e qual que vai ser o tempo de vida, né, a persistência desses anticorpos após produção. O isotipo, né, que são as classes de anticorpos que determinam também a persistência, meia-vida em vivo, né? A gente viu que o IgM, por exemplo, ele é um anticorpo utilizado em fase aguda, então ele é um anticorpo que é fabricado mais rápido, mas ele não permanece tanto tempo quanto, por exemplo, um IgG. Então, a gente pode utilizar esses anticorpos aí nos imunoensaios. A composição determina, então, a função do anticorpo e os locais onde eles vão ser encontrados. Afinidade, né? O grau de afinidade, ele está relacionado com a interação antígeno-anticorpo e corresponde à concentração de antígeno que irá interagir com a metade dos anticorpos presentes no sistema e pode ser avaliada pela constante de associação, que quanto maior a constante, mais estável será esse complexo formado. Então, é a força de ligação do antígeno com o anticorpo em um único sítio. Quanto maior a afinidade entre esse anticorpo e antígeno, menos anticorpos vai ser necessário.
E a avidez, que é a força total de ligação dos dois sítios. A avidez, ela é a capacidade do anticorpo de se ligar ao antígeno, sendo que sua força de ligação vai depender muito do tempo de exposição. Então, quanto mais tempo esse anticorpo for exposto àquele antígeno, maior vai ser essa avidez. Então, ele pode ser representado pelo número de epítopos nos quais um anticorpo é capaz de se ligar. Anticorpos de alta avidez ou anticorpos de baixa avidez. A avidez também ela pode ser dada para um determinado antígeno biológico e por essa razão ela pode variar muito de indivíduo. E o teste de avidez ele pode auxiliar para caracterizar se a infecção é aguda, pregressa, né? E é feito também associada à dosagem de IgM. Aqui nós podemos observar a valência e a avidez das interações antígenos-anticorpos. Então, a gente tem, por exemplo, anticorpos monovalentes, bivalentes, que conseguem se ligar a dois epítopos diferentes, e polivalentes, que se ligam a mais de dois epítopos. Epítopos distantes, eles interagem com uma única região Fab. E epítopos próximos, a gente pode, então, observar as duas regiões Fabs ligadas nesses antígenos, e aí a gente tem, então, um aumento da avidez. E no caso de um IgM, como ele é um pentâmero, então ele possui várias regiões Fabs, ele consegue então se ligar a diferentes epítopos que estejam ali próximos. Então, como resultado, a gente tem uma interação polivalente de altíssima avidez. A interação antígeno-anticorpo, além de todas essas características do anticorpo, ela pode então sofrer com algumas forças intermoleculares não covalentes. São elas forças eletrostáticas ou de Coulomb, pontes de hidrogênio, interação hidrofóbicas e interação de van der Waals. As forças eletrostáticas ou de Coulomb são quando as moléculas estão próximas e têm cargas opostas. Então, o antígeno e o anticorpo eles vão se atrair porque as moléculas têm cargas diferentes, né? Então, os opostos se atraem e aí há essa ligação. As pontes de hidrogênio é quando a região Fab ali do anticorpo está próxima do antígeno e eles conseguem formar fracas pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio são ligações mais fracas, mas devido à aproximação dessas moléculas do anticorpo com o antígeno, há a formação dessas pontes de hidrogênio. Hidrofóbicas são ligações que ocorrem quando as moléculas possuem grupos laterais não polares, facilitando o choque molecular e as ligações. Então, pode ocorrer também entre o antígeno e o anticorpo. E as forças de Van der Waals, elas ocorrem, é considerada mais fraca e ocorre entre o núcleo de um átomo e a nuvem de elétron de outro átomo, formando dipolos que se atraem. Aí a gente tem que fazer aquela releitura da forma molecular dessas estruturas. Anticorpos policlonais também são muito utilizados em imunoensaios e são anticorpos que são derivados de diferentes linhagens de células B. Então, se é uma única linhagem de célula B, o anticorpo ele é monoclonal. Mas se são de diferentes linhagens celulares de linfócitos B, a gente chama de anticorpos policlonais. Eles são uma mistura, então, de moléculas de imunoglobulina secretadas contra um antígeno específico e cada um reconhece um epítopo diferente. Então, vejam que o anticorpo policlonal, cada um vai reconhecer um epítopo diferente. Anticorpos monoclonais, não, eles reconhecem um único tipo de epítopo. Os anticorpos monoclonais são anticorpos altamente específicos para determinado epítopo, então eles são mais caros de serem utilizados no imunoensaio, mas a sensibilidade é muito alta. São segregados por linfócitos derivados de uma única célula clone e a fabricação permite importantes progressos diagnósticos e terapêuticos em imunologia e oncologia. Pode acontecer também durante não só a resposta imunológica do nosso organismo, mas durante o uso de imunoensaios, reações cruzadas, que é quando ocorre quando diferentes antígenos compartilham o mesmo epítopo ou possuem epítopos similares. Lembra que o epítopo é a menor parte em que se liga um anticorpo. Então, a gente tem antígenos heterólogos. Por exemplo, esse anticorpo A aqui, ó, esse anticorpo anti-A, ele se liga ao antígeno A. Agora, vamos observar o antígeno B. O antígeno B possui o mesmo epítopo que o antígeno A. É um antígeno diferente, mas ele apresenta o mesmo epítopo.
E por ser o mesmo epítopo, ocorre a reação cruzada, em que o anticorpo anti-A vai se ligar no antígeno B. Outra coisa que pode acontecer é o epítopo semelhante. Ele não é igual o epítopo do antígeno A, mas ele é um pouco semelhante. E aí o anticorpo anti-A consegue reconhecer esse epítopo aqui, apesar dele ser um pouquinho diferente. Então essas são duas maneiras de ocorrer, né, reações cruzadas. Uma que é quando o epítopo é igualzinho, mas o antígeno é diferente, e outra é quando o epítopo ele é semelhante e o antígeno também é diferente. Essas então são as nossas referências. Vejo vocês na próxima. Até logo!